Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre presente, passado e futuro, como manifestar o futuro desejável que queremos. Gente, antes eu quero falar o seguinte: o passado é uma linha que nos traz até o presente. No presente nós temos infinitas possibilidades, só que a gente pode criar um futuro indesejável quando a gente vibra em frequências mais baixas. Aqui você tem a escala de Hawkins, então eu coloquei aqui uma forma para ilustrar que a gente gostaria de vibrar nessas emoções mais altas: iluminação, paz, alegria, felicidade, serenidade. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas acaba estando aqui no medo, tristeza, apatia, vergonha. E a gente vai pensar e refletir um pouquinho assim: como que eu crio esse futuro? Qual que é o processo de manifestação que eu aprendi na mente milionária? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e as ações geram resultados. Então a pergunta é: como você está pensando? Qual é o padrão de pensamento que você tem? Então vamos lá. O T. Harv Eker, da mente milionária, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o pensamento de vítima, quando as pessoas estão fracassadas, sem sucesso, elas têm 3 padrões de comportamento. Elas culpam, elas reclamam e o mais sutil deles, elas explicam por que não está dando certo. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Uma das coisas que as pessoas fazem é usar o passado como referência. Sabe o que é? Você precisa entender, porque lá no passado aconteceu isso. Sabe o que é? Que no passado eu tive um problema de relacionamento assim, e por isso. E aí você usa o passado como referência. Deixa eu diminuir aqui o som aqui de fundo. Aliás, eu estou com uma playlist de Aleluia muito legal. Então é isso que eu quero ressignificar agora. A gente precisa criar o futuro. E a melhor maneira de criar o futuro é lembrar dele. Márcio, como assim? A questão que a gente precisa lembrar é que a única coisa que existe é o presente. O nosso cérebro, ele não distingue o que você lembra do passado e de alguma imagem muito potente, muito poderosa, uma visão de futuro na qual você se sente emocionalmente conectado. E é isso que eu quero dizer com lembrar do futuro. Mas vamos aqui fazer alguns pensamentos. Primeiro eu quero trazer que eu tenho estudado no Curat. O Curat é um centro universalista. Eu estou estudando, fazendo um curso de formação e transformação. E lá ele explica, a gente tem aprendido sobre os 7 corpos que a gente tem. O corpo físico, esse é o corpo do ego. O corpo duplo etérico é onde você tem os nossos chakras. E aí você vai subindo até o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o mais alto, que é a consciência. E aí entra uma coisa importante: ter a consciência que nós temos esses níveis diferentes de energia e de corpos é muito importante, porque na maioria das vezes nós estamos com o nosso ego e o nosso ego busca defender esse corpo material. Márcio, isso não é certo ou errado? Muitas vezes a gente culpa o ego, fala assim: o problema é o ego. Não, o ego, ele cumpre uma função focada no corpo material. O que a gente precisa ter consciência é desses níveis de consciência. E o Joe Dispenza explica que o nosso grande foco é a gente conseguir ter sempre uma consciência. Por exemplo, quando você estoura de raiva, quando você tem uma situação que você não teve uma atitude que você gostaria de ter, aquela consciência que você tem logo que você tem atitude, ou melhor ainda, pouco antes de você ter um comportamento do qual você vai se arrepender, esse é um ponto-chave da consciência. Aquele momento que você fala assim: Márcio, você está ficando com raiva de novo, você está tendo aquele comportamento que não é aquele que você quer ter. Essa voz interior, essa terceira pessoa, essa é uma dica, gente, essa terceira pessoa que você coloca se observando, ela faz toda a diferença. Eu gosto de pensar se você é o observado ou se você é o observador. Porque muitas vezes a gente se confunde com o observado. Tem uma música do Flávio Passos que eu acho sensacional, que ela fala que a gente vem para essa terra e quando a gente chega aqui, a gente esquece que a gente é o observador e a gente acha que a gente é esse corpo. Muitas pessoas falam: a gente tem uma alma. Na verdade,
a gente não tem uma alma, nós somos a alma. Então o observador é essa alma que muitas vezes traz uma intuição, traz aquela vozinha falando assim, olha, você não deveria ir por esse caminho. Então o jeito da gente criar o futuro é a gente criar essa conexão maior com a nossa alma. Como diz o Richard Barrett, que eu tive a honra de conhecer em Salvador, numa palestra que ele fez lá, ele tem um livro, O que Minha Alma Me Disse. E ele diz o seguinte, que a alma, quando reencarna nesse mundo material, ela quer viver os seus propósitos e os seus valores. Então é isso que a gente precisa ter consciência. A alma quer viver o propósito e os valores, enquanto o ego fica defendendo o nosso corpo. Então é muito importante, esse equilíbrio é importante, porque o nosso corpo é nosso veículo. Então como é que eu crio o que eu realmente quero? Eu preciso criar uma imagem através do pensamento com uma intenção poderosa. E depois me conectar a essa imagem com o sentimento do coração. Isso cria um campo eletromagnético que é o que a gente chama de toros. E aí o Matias Di Stefano é um argentino que ele lembra das suas vidas passadas, então vale a pena você acompanhar. E eu fiz um post sobre a fórmula secreta da manifestação. E o Matias fala sobre a coerência, o que você pensa, o que você sente e o que você faz com as mãos. Ele, por exemplo, fala que você faz arte com as mãos. E olha só, essa daqui é uma das peças que eu mais gosto de fazer. Uma peça que é a mesma usada para fazer as luminárias. Então, Matias fala que quando a gente manifesta de forma coerente o pensamento, o sentimento e o fazer, você manifesta o que você veio fazer no mundo. E eu quero trazer aqui uma palestra do Chris Gardner. O Chris Gardner, para quem não assistiu ainda o filme A Procura da Felicidade, é um filme que vale a pena assistir e assistir e assistir novamente. Eu tive a honra de assistir uma palestra ao vivo do Chris Gardner em 2020, em plena pandemia. E teve uma hora que ele falou assim, brasileiros, repitam comigo, plano B é uma bosta, porque se fosse bom, seria plano A. Gente, é sensacional, porque plano A é Ikigai, é a gente fazer aquilo que realmente a nossa alma veio fazer nesse mundo. Então, para a gente criar esse futuro desejável, o que é importante? Eu tenho aqui o Manifesto do Futuro Consciente. Daqui a pouco eu vou... Será que eu leio? Não, daqui a pouco eu leio esse manifesto. Mas esse futuro que a gente quer, a gente precisa criar uma imagem e se conectar com essa imagem. Mas para isso, o Joe Dispenza, ele explica que a gente precisa se libertar dos três grandes. Eu diria que são os três grandes obstáculos que a gente tem. E são eles, o nosso corpo, que é quando dói, quando a gente tem algum problema, dor de cabeça, quando a gente tem uma questão física, não tem como a gente fugir do corpo. O tempo, quando a gente fica lembrando do passado, das coisas que aconteceram, poxa, está na hora, tem um tempo, a gente fica preso a esse relógio, ao Cronos, ao tempo Cronos, e a gente acaba sendo escravo do tempo. E outra coisa é o ambiente. Onde que eu estou? Com quem que eu estou? Que ambiente eu tenho? Esse ambiente me estimula a criatividade? Ou as pessoas com quem eu estou, esse ambiente me coloca no passado, me coloca em coisas que eu não quero. As pessoas que muitas vezes sugam energia. Então, corpo, tempo e ambiente. E o Joe Dispenza explica que a meditação é a forma de você conseguir se desconectar e se conectar com a sua consciência. E a partir disso, nós criamos uma imagem. E essa imagem é quando a gente se conecta à quinta dimensão, porque tudo que é criado nesse plano material, que é da energia condensada, ela foi criada em outro plano. Esse plano, segundo o campo único, ou outros estudos de física quântica, você cria na quinta dimensão. Ou seja, você precisa elevar a frequência, meditar, e você cria essa imagem. E essa imagem, você vive ela todo dia. Dorme, acorda com essa imagem. E essa imagem, ela vai se tornar tão vívida, tão real. É como aqueles sonhos que você tem, que são tão reais, que você lembra desse sonho. E você lembra do sonho e lembra do sonho, porque é muito comum você esquecer o sonho, na verdade. Mas quando você começa a criar essa imagem tão vívida, tão real, sentir a emoção de viver aquela imagem, essa imagem se torna um passado. Por isso que eu gosto de falar a frase: a melhor forma de criar o futuro é lembrar dele.
Então, essa imagem é uma imagem criada naturalmente com ChatGPT. Eu quero convidar vocês a lerem 2 posts. Um foi Visões de um Futuro Não Tão Distante, que eu escrevi em plena pandemia, fazendo algumas e não tinha ChatGPT, hein, gente? Dá uma olhada, porque é um dos melhores posts que eu escrevi. E para finalizar, eu quero ler para vocês esse manifesto do futuro consciente. Eu acho que eu vou colocar aqui eu vou colocar a tela estendida. Aliás, uma dica de gravação de tela. Eu coloco como tela estendida, porque aí eu consigo fazer uma coisa interessante. Eu vou colocar aqui o manifesto do futuro consciente. Eu vou pegar para eu ler aqui para vocês. Eu vou deixar aqui na tela da TV a imagem. Então isso aqui é uma dica para vocês que forem gravar vídeo. Opa! F11. Pronto, agora sim. Então uma dica para quem vai gravar vídeo, você deixa... Opa! Deixa aqui, pronto, tá bonitinho. E agora eu vou ler o manifesto do futuro consciente, que eu criei naturalmente com a ajudinha do ChatGPT. Acreditamos que o futuro não é só sobre velocidade, mas sobre consciência. Nem sempre correr significa chegar mais longe. A calma de quem sabe parar, respirar e sentir pode levar a lugares que a pressa nunca alcançaria. Acreditamos que a tecnologia deve nos libertar e não nos aprisionar. Que a inovação de verdade não está só nas máquinas, mas na forma como vivemos e nos conectamos. O mundo não precisa de pessoas mais aceleradas, mas de pessoas mais presentes. Acreditamos que o futuro não é para quem cultiva, acreditamos que o futuro é para quem cultiva o equilíbrio, para quem sabe quando avançar e quando silenciar. Para quem entende que desacelerar não é perder tempo, mas ganhá-lo. Acreditamos que as crianças já vivem o futuro porque brincam no presente. Elas não carregam o peso do ontem nem a ansiedade do amanhã. São livres, criativas e conectadas ao que realmente importa. Talvez esse seja o segredo, lembrar de como ser criança. Acreditamos que o verdadeiro progresso não é só criar mais tecnologia, mas usar essa tecnologia para sermos mais humanos. O futuro não é dos mais rápidos, mas dos mais conscientes. E o futuro começa agora, no futuro consciente. Pessoal, olha só, sensacional. Queria deixar essa mensagem aqui. Eu estava muito com essa vontade, porque eu percebo que aqui no Origami Club as coisas estão acontecendo muito rápido, as oportunidades estão vindo, e é aquela espera daquele momento da exponencial de crescer. E muitas vezes as pessoas têm medo do sucesso. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, que sirva para você. Quando o sucesso começa a chegar, tenha uma crença de merecimento. Use um mantra que eu gosto, que é: eu aceito, acolho e agradeço. Aceito, acolho e agradeço. Eu uso muito esse mantra quando eu estou nos rituais de retiros espirituais da ayahuasca, que eu consagro. Para a gente superar aquela crença de não merecimento, sempre que surgir algo muito legal na sua vida, fale: eu aceito, acolho e agradeço. E sempre lembrar de agradecer aos nossos pais, às nossas mães, pela vida que eles nos deram. A gente precisa agradecer isso sempre. E não tem mais. Não, mas meu pai, Márcio, você não entende, mas minha mãe e meu pai. Não importa. Agradecer a vida que eles nos deram para a gente seguir essa jornada. Eu quero deixar aqui um vídeo agora. Deixa eu voltar aqui para a telinha dupla, que fica mais fácil. Para finalizar, eu quero deixar uma das músicas que eu acho mais... Eu criei uma playlist aqui no meu canal. Aliás, o meu canal, gente, agora chama-se Desperte o Herói. Para quem não sabe, agradeço que vocês sigam o canal, chama Desperte o Herói. E eu criei uma playlist Aleluia. Hoje de manhã na meditação me veio isso. E essa da Lindsey Stirling é uma das mais sensacionais. Eu vou deixar tocando um pouquinho aqui.
eu acho sensacional nesse clipe, gente? É que ela tá tocando no metrô e começa a aparecer as imagens dela tendo sucesso. E aí as pessoas não estão olhando ela tocar. Mas aí, o que me passa é que aos poucos ela vai se empoderando com essa imagem de futuro dela. Para quem não sabe, a Lindsay Stirling foi no programa Got Talent e falaram que ela não conseguiria ter sucesso tocando e dançando ao mesmo tempo. E é sensacional. E o que eu vejo nessa imagem é ela criando essa visão de futuro, se conectando e se empoderando. Então, vocês podem ver que aos poucos, mesmo no metrô e as pessoas não se conectando, ela vai se empoderando. Independente do que as outras pessoas estão falando. E aqui, ela fala que em alguns momentos ela teve dúvidas e as pessoas não enxergaram a beleza dentro dela. E aí uma pessoa sempre esteve e sempre enxergou essa beleza, que foi Jesus Cristo. Então, o que eu desejo para vocês é que a gente possa ter essa conexão, porque quando eu era jovem, quando eu morava na Bahia, eu sempre tive uma certa inveja daquela fé do povo baiano principalmente. E hoje eu consegui essa fé em Jesus, essa fé na espiritualidade, e esse é o desejo, que se esse vídeo ajudou você a elevar sua frequência, a criar essa visão de futuro, comenta aqui embaixo qual é essa visão, quem é o você daqui a 3 anos. 3 anos é um tempo suficiente para você sonhar uma coisa muito importante, não é um tempo longo para você achar que vai demorar, não é um tempo curto para achar que é muito pouco tempo. Então comenta aqui, daqui a 3 anos, quem é esse você? Mas escreve no presente, eu sou. Por exemplo, eu vou falar do meu. Eu sou origamista, eu sou Márcio Okabe origamista, e esse espaço é um sonho, que é o ateliê do Origami Club, que é o ateliê de todos os origamistas que querem viver da sua paixão e compartilhar o propósito de levar felicidade e bem-estar para as pessoas através dessa arte milenar japonesa que eu aprendi com a dona Mineko Hirai Okabe. Aos 6 anos de idade, agradeço a minha mãe por ter me ensinado e ao meu pai por ter me dado a energia da persistência, da disciplina, da integridade. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e comenta aqui qual é o seu eu. Coloca aqui eu sou e escreve aqui nos comentários. Valeu!